Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos tratar daquele caso da Natuza Neri no mercado e o policial civil. Bom, vocês devem ter visto nos jornais ou nas redes sociais aquele caso, mas eu quero relembrar aqui com vocês. A Mônica Bergamo, ela escreveu na Folha de São Paulo que a Corregedoria investiga a ameaça de policial civil contra a Natuza Neri em um supermercado. Segundo o boletim de ocorrência, a gente disse que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. Esse foi o estopim que ganhou aí o noticiário nacional, foi amplamente divulgado, muitas pessoas vieram em apoio, e eu quero trazer o lado também do policial, porque a partir do momento que algumas autoridades elas se posicionam, sem antes nós termos o devido processo legal, a investigação, sem o crédito da dúvida, quer dizer, o peso da fala da Natuza Neri na denúncia, porque o que houve até o momento foi a denúncia, não houve uma investigação, não houve uma apuração, mas vamos ver aqui algumas falas, né, de algumas autoridades que está criando aí um verdadeiro ataque para esta pessoa que, primeiro, não estava na razão da função, segundo, não estava como policial civil, agindo como policial civil, ele estava no seu momento de folga, fazendo sua compra no mercado e aleatoriamente encontrou com a Natuza Neri. Ele não estava em perseguição para atacar, para ofender. Não é isso que chegou para nós até o momento. O que chegou para nós até o momento que houve ali uma discussão no mercado. Mas vamos ver como é que algumas pessoas se posicionaram. Uma das primeiras pessoas a se posicionar foi o Jorge Messias. Quem é o Jorge Messias? O Jorge Messias, na verdade, é o ministro-chefe da AGU, Advocacia Geral da União. E ele escreveu o seguinte: minha solidariedade restrita à jornalista Natuza Neri, que sofreu um ataque recente de um agente do Estado. As autoridades de São Paulo devem agir rapidamente para investigar e responsabilizar o agressor. É interessante que o ministro-chefe, a gente não viu até então, se você tiver aí alguma nota de solidariedade com aquela jornalista que foi agredida, da Rede Globo, que foi agredida por seguranças do Nicolás Maduro quando ele esteve aqui no Brasil, ele não fez nota de solidariedade. Aliás, ele nem pediu, talvez, que a investigação fosse apurada rapidamente. Até porque eu estava pesquisando e a gente olha aqui que a Délis Ortiz da Rede Globo, que foi atacada, essa sim sofreu uma agressão física. Veja, o governo Lula prorroga a investigação sobre a agressão a Délis Ortiz da TV Globo. E até agora, eu particularmente não encontrei o desfecho dessa história. Como que ficou essa história? Aquele agente foi sancionado, ele foi punido. O Jorge Messias fez ali alguma apuração nesse sentido, porque até agora não chegou para nós essa informação. Você tem essa informação aí para passar para a gente? Compartilha conosco, né? Esteja aí trazendo essa informação para a gente. Outra pessoa que se manifestou, eu vou ficar só em duas, porque isso aqui criou, a gente pode ficar um tempo, senão o vídeo vai ficar muito longe, muito longo. Nós ficamos um bom tempo falando sobre o assunto, mas olha só, foi o ministro da Suprema Corte, o senhor Gilmar Mendes. Olha o que ele escreveu. O ataque sofrido por Natuza Neri, ataque, né? Em razão do simples exercício diário de seu ofício, exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de perseguição penal. Mas esse órgão de perseguição penal, e aí, para ser apurado a conduta do agente. E as redes sociais não perdoam. As redes sociais foram lembrar um caso do envolvimento do próprio ministro, onde ele foi questionado por um repórter sobre os custos da viagem dele e quem estava ali fazendo o patrocínio da viagem dele para Portugal, e ele fez essa seguinte resposta. Aí eu te pergunto, isso aqui é um ataque? O que é isso aqui, no caso? Qual que é a tua opinião? Qual que é a tua opinião no caso? Abre aspas para Gilmar Mendes.
enfia essa pergunta não vou reproduzir, você está vendo na tela, diz Gilmar Mendes a repórter. Isso aqui é um ataque? Isso aqui é uma crítica? O que é nesse caso aqui que fez o ministro Gilmar Mendes? Qual é a tua opinião? Mas o que eu quero ressaltar com vocês? Eu separei alguns trechos aqui para a gente fazer aqui uma reflexão. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Se ele não fez, na razão da função, no exercício da sua profissão de policial civil, aqui eu não vou nem comentar o nome dele, você deve ter visto por aí, muita gente falou, alguns jornais publicaram o nome do agente policial civil. Se ele não estava de serviço, se ele não estava na razão da função, são duas coisas. Quando ele está de serviço, no horário, realmente cumprindo a carga horária dele de serviço, ou se ele não estava fora de serviço, mas agindo em razão da função. Ou seja, ele está fora do horário de serviço, mas naquele momento houve a necessidade de uma intervenção policial. Então, se ele não estava no exercício da tua função e não estava agindo em razão da tua função, a minha pergunta é, por que esse processo não foi de forma natural? Por que houve a investida da corregedoria e ela foi provocada para isso? E mais, eu queria entender por que ele foi afastado das atividades operacionais, se ele nem está, se não foi feito na razão do exercício dele. Ele não deveria responder como cidadão comum, como cidadão normal? Essa é uma dúvida. Me responda você aqui no comentário abaixo. O segundo ponto, ele fez uma crítica ou ele fez uma agressão? Essa é a dúvida que eu tenho. Você fazer uma crítica a qualquer jornalista ou a qualquer pessoa pública é uma crítica, é um ataque? É uma dúvida também que eu gostaria que você respondesse. E por final, se ele for, depois de apurado tudo e correr o trânsito julgado, se ele foi inocentado disso tudo que aconteceu, como é que fica? O tempo que ele ficou afastado operacionalmente, há um desconto salarial se ele é afastado das suas funções legais? Quem que vai repor isso? A imagem, o nome dele. E está sendo um verdadeiro lixamento no âmbito nacional em relação a esse policial civil. Então, são essas perguntas que eu tenho para fazer para você. Me ajuda compartilhando essas ideias, essas informações. Comente o que você acha. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.